gente! Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast. Hoje a nossa conversa será com o coordenador do Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Dr. Otoniel Pinheiro. Dr. Otoniel, muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. É uma honra, eu que agradeço o convite para este diálogo muito importante, né? Agradeço ao podcast Vamos Conversar, da Tribuna do Sertão, e vamos conversar sobre vários aspectos relacionados à Defensoria Pública, aos serviços prestados, e especialmente a questão do saneamento básico no estado de Alagoas, que envolve inclusive a Águas do Sertão. É isso aí. Vamos conversar? Vamos conversar. Doutor Otoniel, eu gostaria que a gente iniciasse falando que o senhor assumiu a coordenação do núcleo agora em agosto, né? Sim. Então, quais foram os maiores desafios, né, que o senhor encontrou, principalmente com relação a essa demanda crescente, né, na atuação de frentes ambientais, urbanas e de saneamento? Pois então, né, nós assumimos o Núcleo de Proteção Coletiva em agosto e nós tivemos muitos desafios a partir de então, né? Nós ingressamos com algumas ações civis públicas pontuais e bem orquestradas, bem estudadas, no que diz respeito não só ao saneamento básico, mas no que diz respeito também a planos de saúde que envolvem crianças autistas, no que diz respeito à construção, né, como é que está andando essa questão de cemitérios públicos municipais, né? E nós estamos estudando outras demandas, abrindo canais de diálogos no que diz respeito à saúde pública, no que diz respeito à saúde mental, porque eu como coordenador, e nós temos mais 4 defensores e defensoras públicas trabalhando também no Núcleo de Proteção Coletiva, e que cada um dentro da sua atribuição, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação e também no que diz respeito a essa polêmica que está envolvendo as 3 concessionárias de serviço público do estado de Alagoas, que é a Verde Ambiental, que é a Verde Alagoas, conhecida como a Verde Alagoas, a Águas do Sertão e a BRK. Porque são 3 núcleos, né? No caso, o que envolve a região de Maceió, né? Deixa eu explicar para o telespectador. Por favor. Né? A questão do saneamento básico, ela é dividida em 4 vertentes, constitucionalmente falando. Ela saneamento básico envolve a rede de distribuição de água. Saneamento básico envolve a rede coletora de esgoto. Envolve também águas pluviais, a questão dos bueiros, né, para o escoamento, para evitar enchentes, e a questão do lixo também, né, da coleta de lixo. Sim. Aqui em Maceió, nós durante muito tempo, décadas atrás, quem tem mais de 40 anos lembra da companhia de tratamento de lixo aqui, que era a Cobel, né? Aliás, companhia beneficiadora de lixo. Então, a técnica que é atual, vamos reciclar o lixo, vamos beneficiar. Então, era a Cobel. Então, o saneamento básico é dividido nessas 4 vertentes, ok? E durante muito tempo, a Casal, ela é estadual, um órgão estadual, tomou conta no estado de Alagoas inteiro da questão do saneamento básico, especificamente falando da rede de distribuição de água. No começo da década de 90, houve a participação da Casal também na questão do esgotamento sanitário. Aqui em Alagoas, aqui em Maceió especificamente, a questão era que não havia esgotamento sanitário, era tudo fossa, e a Casal passou a tomar conta disso. Enfim, o Estado passou a ser o principal baluarte no saneamento básico no estado de Alagoas. O que é que aconteceu? Veio o Marco Legal do Saneamento Básico em 2020. O que é esse Marco Legal do Saneamento Básico? Uma legislação federal que oportunizou parceria público-privada entre Estado e empresas privadas para tratar do saneamento básico e estabeleceu uma meta de desempenho, uma meta a ser atingida, que é o Marco Legal do Saneamento, né?
para que até dezembro de 2033, 90% da população brasileira esteja atendida com a rede coletora de esgoto. O marco é dezembro de 2033. Isso foi estabelecido numa lei federal de 2020. Também nessa lei federal de 2020, nesse marco legal, dezembro de 2033, toda a população brasileira, aliás, 99% da população brasileira esteja atendida com a rede de distribuição de água. O que é que aconteceu? Oportunizou-se essa parceria público-privada e o Estado de Alagoas, que era o que tomava conta do saneamento básico, ele dividiu o Estado de Alagoas em três blocos. O bloco A, que engloba a região metropolitana de Maceió, onde quem foi a vencedora foi a BRK. Então a BRK, através do contrato de concessão, passou a tomar conta da região metropolitana de Maceió, em contrato com o Estado. O Estado de Alagoas também construiu um contrato de concessão, né, através de uma licitação. Quem foi a vencedora que tomou conta da parte norte do Estado de Alagoas. Parte norte não é só o litoral norte, é também a região da Zona da Mata, ali União dos Palmares, Junqueiro, Novo Lino, puxando para Maragogi, Matriz do Camaragibe. É o bloco C. Quem pegou o bloco C? Verde Ambiental, conhecida como a Verde Alagoas. Contrato de concessão com o Estado também. Contrato de concessão para a Águas do Sertão, que ficou com o bloco B. O bloco B, que pega de Piaçabuçu, vai pelo Rio São Francisco, ali pela beira do Rio São Francisco até Delmiro, pega Palmeira também, Santana e toda aquela região. Só Arapiraca que ficou de fora, que ficou com a Casal ainda, até hoje está com a Casal. Enfim, Águas do Sertão para a região de Palmeira e o Sertão, isso. Verde Alagoas para a região norte e BRK para a região metropolitana de Maceió. E a partir daí, essas concessionárias passaram a trabalhar para essa situação do saneamento básico. Então elas ficaram responsáveis pela rede de distribuição de água e pela rede coletora do esgotamento sanitário. Entendi. Falando assim na questão de responsabilidade, agora eu volto e pergunto o seguinte: a atuação, a gente sabe que para o movimento dessas ações coletivas é uma integração, a necessidade de uma integração, parceria, se eu posso assim dizer usar essa palavra, entre vários órgãos e instituições, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, né? Agências reguladoras, órgãos, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse dessa integração e como o senhor enxerga esse trabalho conjunto, a importância. A Defensoria Pública estabelece parcerias em algumas ações com o Ministério Público, né, relacionadas a minorias. Ela tem trabalhado muito bem nesse sentido. Ela estabelece alguns contatos também, algumas parcerias com a OAB, com outras instituições, né, associações, de maneira pontual, né? Esse intercâmbio, né, de parcerias no que diz respeito à tutela do interesse coletivo, ela é principalmente realizada com amplo diálogo com secretarias, com instituições públicas. Nós fazemos quase que semanalmente reuniões com secretarias, especialmente a Secretaria de Saúde. Nós já fizemos reuniões com a DMTT, que é o órgão aqui do município de Maceió, responsável pelo trânsito, responsável pelos ônibus. Nós fazemos também reuniões com secretarias de educação, tudo isso como forma de, primeiro, manter um constante intercâmbio para evitar a judicialização de muitos casos. Então, muitas coisas têm sido resolvidas de maneira administrativa, onde a população vem reclamar a Defensoria Pública sobre diversas situações, e nós vamos primeiro procurar o órgão responsável para poder a gente tratar a respeito dessa demanda, de forma que muitas das situações foram resolvidas na questão
desse diálogo entre as secretarias. E a gente manda ofício, né? Tentando abrir diálogo, tentando construir essa demanda administrativa, enfim, para poder evitar a judicialização. Certo. O senhor tinha falado da questão dos blocos, né? Que é BRK, Águas do Sertão e Verde Ambiental, conhecida popularmente como Verde Alagoas. Certo. Eu vou citar assim, BRK Ambiental, mas a gente coloca isso também para as outras, né? A pergunta Exatamente. vai ser, a gente vai usar, mas a gente coloca para as outras, né? Moradores têm questionado a ausência de rede de esgoto em ruas que constam como se elas já estivessem sido atendidas, né? Há indícios, no caso dessas cobranças, assim, é verdade, isso aí, no caso, existe? Bom, indícios sim, realidades de cobranças que não eram para ser feitas, existem sim, mas vamos lá por partes, né? Para que os moradores, para que o cidadão tenha a obrigação de pagar a tarifa do esgotamento sanitário, o esgotamento sanitário, a rede coletora de esgoto deve estar disponível na porta. Então, passou na porta ali, né, tem que pagar. A rede tem que pagar a tarifa do esgotamento sanitário. Na BRK, por exemplo, é 100% do valor da água. Então, se o cidadão paga R$50 de água, é R$50 a mais de tarifa do esgotamento sanitário. E aí que várias pessoas já reclamaram à Defensoria Pública a respeito dessa questão da cobrança da tarifa de esgoto. De dizer, olha, o esgoto não passa na minha rua, o esgoto passa, o esgoto não passa. Porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida. De forma que existe sim essa queixa por parte da população na questão da tarifa do esgotamento sanitário. Primeiro, que não está passando na rua, ok? Né? E aí tem que passar. Até porque em outros estados, eles denominam em alguns estados tarifa de disponibilidade. E essa tarifa de disponibilidade já é para dizer, se a rede de esgoto está disponível, você tem que pagar a tarifa. Muita gente chama de taxa, mas tecnicamente é tarifa. Então, e há reclamação não só na questão de que passa ou não passa. Muitas vezes a BRK já resolveu isso administrativamente, já reconheceu e retirou a cobrança da tarifa. Agora, o que tem acontecido muito é a queixa para saber se essa rede que está passando naquela rua está ou não funcionando. Porque não basta só passar, né? Existem queixas aqui, por exemplo, no bairro Santa Lúcia, de que a rede está entupida, de que não está funcionando, de que não está funcionando, de que não está funcionando. Ok, está passando, mas não está funcionando, né? Ok, está passando, mas não há o tratamento adequado no esgoto. Ok, está passando, mas o destino do esgotamento sanitário não está sendo feito de maneira correta, como foi o caso de Piranhas. O que aconteceu lá em Piranhas? A Águas do Sertão está construindo no avançar de suas obras a rede coletora de esgoto. Existe cobrança de esgotamento sanitário lá, mas não há tecnicamente o tratamento adequado. O tratamento adequado, porque a rede coletora de esgoto, ela tem que não só captar, como levar, como né? Transportar e dar um destino. Foi por isso que tem uns 2 meses, mais ou menos, que a Defensoria Pública ingressou com a ação civil pública lá em Piranhas e conseguiu a suspensão da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. E aconteceu que hoje, coincidentemente hoje, na gravação desse podcast, a Águas do Sertão recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça manteve a suspensão da cobrança da tarifa. Então, veja, a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário, ela é legal quando a rede de esgoto passa na rua do cidadão e não só passar, como está corretamente sendo tratada, corretamente sendo transportada. Isso tem que ser feito de maneira técnica para saber se realmente há essa situação.
Mas aí, veja, a reclamação por parte da população desse mapa de esgotamento sanitário. Porque para haver a cobrança, deve ter o mapa. Então, se eu cobro naquela rua, então a concessionária, ela sabe onde é que está passando. Claro, porque está cobrando. Claro, porque está cobrando. E isso faltava. Quando nós assumimos o núcleo de proteção coletiva, a gente constatou que essa informação faltava para a população. Isso que eu queria que você esclarecesse também. Né? Aproveita, deixa para a próxima pergunta. Essa informação faltava para a população. Então a população, por exemplo, da Grande Maceió, nunca teve acesso a esse mapa da BRK. E notem-se que esse mapa existe no Rio de Janeiro, disponível para a população. Campina Grande, Aracaju, Fortaleza. Disponibilizam os mapas. Para quê? Para o cidadão olhar, para tirar dúvida. Pô, não está cobrando? Então eu consto lá, entro na internet para saber se eu estou obrigado ou não a pagar a tarifa de esgotamento sanitário. Isso aqui não tinha. E a Câmara de Vereadores aqui reclamava. Há um ano que a Câmara de Vereadores de Maceió reclama da BRK. Reclama de mapa, reclama disso, reclama daquilo. São várias situações. Mas vamos primeiro focar nessa questão dos mapas de esgotamento sanitário, né? E aí que eu envio ofício para a SAL pedindo esse mapa, e a SAL, que é responsável por fiscalizar as concessionárias de saneamento básico, não me deu esse mapa. Então nós ingressamos com ação no início do mês de outubro, ação civil pública, no primeiro pedido, a divulgação dos mapas de esgotamento sanitário, para a população ter acesso. Ok? E aí nós tentamos também, eu enviei ofício para Águas do Sertão, enviei ofício para Verde Alagoas. Isso tem um mês que eu enviei ofício, mais de um mês, né? E ainda não... Pedindo, não responderam. Não responderam. Então eu enviei esses ofícios pedindo especificamente, dizendo, eu não pedi nem os mapas, para não ser muito complexo. Eu pedi para Águas do Sertão, por exemplo, mediante ofício, quais as cidades onde Águas do Sertão tem disponível a rede coletora de esgoto, o sistema de rede. Certo. Eu só perguntei isso. Quais os nomes? Me diga os nomes das cidades em que Águas do Sertão tem disponível a rede coletora de esgoto. Ora, ela não cobra? Então quer dizer que ela tem esse mapa, que ela tem essa localização. Ela sabe a rua que está cobrando, sabe a rua onde não está cobrando. E outra, não é o consumidor que tem que ir atrás disso. Quem tem que comprovar isso é a própria empresa. Então quer dizer, nós ingressamos também com ações civis públicas contra Águas do Sertão e contra a Verde Alagoas, para que esses mapas sejam divulgados. Resultado, o juiz concedeu a liminar para que a BRK apresentasse esse mapa de esgotamento sanitário, né? E ontem também houve uma decisão judicial para a Verde Ambiental, através da ação civil pública que nós ingressamos, para apresentar também. Nós estamos esperando ainda uma decisão para Águas do Sertão, né? Um posicionamento da justiça. Mas, por enquanto, se tem uma ordem judicial para que a BRK e a Verde Alagoas apresentem esses mapas e que disponibilizem isso ao público através de seus sites. Então tem que haver essa disponibilidade, e o prazo da BRK já está acabando. Acaba na semana que vem, viu? Esse prazo para a BRK apresentar esse mapa de esgotamento sanitário em seu site, assim como os outros sites. Eu não vejo problema nenhum dela fazer isso. Eu creio que ela irá fazer para cumprir essa determinação judicial e apresentar esses mapas para a população realmente saber se está ou não obrigada a pagar a tarifa de esgotamento sanitário. Entendi. E ainda falando nessa questão dos mapas, é interessante que como também as pessoas elas vão passar essas informações de forma que seja entendido, né? Assim, Claro. que haja uma interpretação, que as pessoas entendam como é que está funcionando, porque às vezes assim, colocam tantos gráficos, tantas coisas, né? Que às vezes não, mas o mapa é só o mapa das ruas. O cidadão vai lá ver, olha, eu quero ver a minha rua aqui. Aí só abre, dá um zoom lá e vê se está passando ou não. É igual no Rio de Janeiro e em outras cidades. Tranquilo. Normal. Então por que essa demora? O que você acredita? Não sei.
Eu realmente não sei. Era essa a pergunta. Eu realmente não sei. Pra ver se era essa a pergunta que eu queria dizer. Mas porque se é uma coisa assim, porque eu pensei que era assim, dados, uma coisa muito elaborado, que tinha que ser uma leitura até de uma coisa técnica. Não, é uma coisa simples. É simples. É só um mapa, a pessoa dá um zoom lá no mapa. Rapaz, eu quero ver se é a minha rua. E porque existe até rua que o sistema vai até pela metade. Ou seja, não basta o nome da rua, né? Porque mais na frente, a casa que não passa na porta, ela não está obrigada a pagar. Então só é entrar, dar um zoom para saber se a rua dela está ou não com esgotamento sanitário. E acabou. Não custa nada divulgar isso. Não custa nada. Caso se eles assim, porque o senhor disse que já pediu, ainda não recebeu. Caso se eles têm algum prazo final, assim, para estar protelando tanto essa entrega, essas informações? Não foi por isso. Não... Eu pedi, dei um prazo de 10 dias para eles responderem o ofício. Já vai mais de 30 dias eles não responderam. Foi por isso que eu entrei com a ação civil pública. Entendeu? Foi por isso que foi preciso ingressar com a ação civil pública. Levar o caso à justiça, porque a justiça vai forçá-los a divulgar este mapa sob pena de multa diária aí. Entendeu? 5 mil reais, não foi? Não, acho que eu vi alguma Olha, eu pedi 20 mil reais, mas o juiz ainda não se pronunciou acerca da multa. Nós vamos aguardar esses trâmites para ver se eles divulgam ou não em seus sites, para que a população tenha acesso. E vamos aguardar aí e pedir a execução da decisão judicial. O senhor citou a ASAL aí, não foi? Aí a ASAL, que é a agência reguladora, ela às vezes também é criticada pela dificuldade de fiscalizar as concessionárias. A defensoria, vê falhas regulatórias que contribuem para esse problema? Bom, nós não podemos, por enquanto, apontar falhas, porque nós estamos estudando esse caso, ingressando com uma ação no que diz respeito à ASAL, porque a ASAL também é ré no processo há pouco tempo. Certo. A questão é que a ASAL ainda não apresentou nada no que diz respeito aos relatórios dela, no que diz respeito ao trabalho de fiscalização dela. Apesar da decisão judicial, a ASAL até agora não apresentou nada. Então nós vamos ainda esperar passar o prazo das outras concessionárias para nós podermos cobrar substancialmente dados minuciosos acerca da fiscalização, acerca dos relatórios. Isso aí também eu vou falar de maneira mais detalhada um pouco mais na frente, para que os órgãos fiscalizadores tenham acesso a essa questão de como é que está sendo feito o trabalho da ASAL na questão da fiscalização. Porque o trabalho da ASAL é fundamental, é muito importante, ou se não propriamente, o mais importante na questão de fiscalizar esse trabalho das concessionárias da Água do Sertão e da BRK e da Verde, que a população reclama muito. Então, é preciso saber, primeiro, se a ASAL está fiscalizando, para que não haja, por exemplo, a população está reclamando, mas às vezes não é competência da BRK fazer isso, e sim da prefeitura. Assim não é competência, é competência do Estado. É bom né? esclarecer exatamente. É bom então. Então, para que não haja uma injustiça. Então, a BRK é a personagem central nessa fiscalização. E que até hoje não houve para a Defensoria Pública nenhum relatório disponível acerca do trabalho dela, mas vamos cobrar, vamos cobrar isso aí. Muito bem. Falando agora, nós estamos gravando aqui em Maceió hoje, inclusive eu quero agradecer ao amigo jornalista, o Cleverson Levi. Cleverson, um abraço, muito obrigada, viu? Ter disponibilizado, né, o estúdio aqui para nossa conversa. Mas eu sou de Palmeira dos Índios. Vim aqui única e exclusivamente para entrevistar o senhor. Já agradeço a deferência. E vamos falar de Água do Sertão, que é onde, no caso, está, e Palmeira dos Índios está envolvido, no caso, né? Exatamente. Muitas obras da Água do Sertão lá, vou citar Palmeira dos Índios porque diz, né, que eu sou de lá, mas a gente se estende para todos os municípios.
as pessoas reclamam que eles têm destruído os pavimentos que muitas vezes são recém-feitos, né? As ruas. E que depois eles passam só para meio que tapar o buraco, né? Aí o que é que isso configura um dano coletivo urbanístico? Pode ser configurado essa atitude, essa ação? Bom, eu não posso ser imprudente no sentido de falar é um dano. Certo. Veja, a questão é que houve... Mas houve um dano, houve né? um dano, É. dano no que diz respeito à colocação, acho que deve ser de rede coletora do esgoto. Eu não tenho dados específicos de Palmeira. Houve um dano, é que eles abrem um buraco e não fecham, não é? Quando fecha, fica a obra não fica normal como era antes. Fica tipo, tapa-se o buraco. Vamos dizer, popularmente falando, só faz tapar os buracos, né? Quando o contrato de concessão foi fechado entre a Águas do Sertão, os municípios e o estado de Alagoas, ficaram várias cláusulas em aberto, né? Como, por exemplo, os municípios receberam dinheiro da Águas do Sertão. Os municípios receberam dinheiro da Verde, né? Que em Maceió, por exemplo, o dinheiro inicialmente foi para a BRK. Aí os municípios... o dinheiro inicialmente da BRK foi para o estado de Alagoas. Aí depois os municípios entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para poder também receber, tendo em vista a competência constitucional deles. Certo. Mas Palmeira, creio que recebeu direto da Águas do Sertão. Sim. Só que ficou muita coisa em aberto. Não amarraram muita coisa. Fizeram uma coisa, no meu entender, de forma apressada e ficou uma coisa muito aberta. Como, por exemplo, esse dinheiro que os municípios receberam da Água do Sertão ou não é, ou melhor dizendo, era ou não era, né, porque já foi pago, para o saneamento básico? No meu entendimento, deveria ser. Mas isso não foi amarrado. Não tem como mais voltar atrás e exigir. Então, deveria estabelecer também no contrato que ficou aberto. É imprudente, né? Porque afinal de contas, você fazer um contrato de milhões para uma obra importantíssima e não deixar amarrado que aquilo, ter a certeza que vai ser utilizado para aquela finalidade. Não ficou amarrado. Não ficou. Não ficou amarrado, né? Que era para ficar amarrado também. A BRK, a Águas do Sertão, vai cavar um buraco para fazer. De quem é a competência para tapar esse buraco? É esse o problema também, porque tem gente que diz que é da prefeitura, tem gente eles vão jogar um para outro. E fica... Eles vão jogar. Por quê? Porque isso não ficou amarrado. Doutor. Não ficou amarrado. Ou seja, para resolver essa pendenga, eu acredito que só uma ação lá específica, lá em Palmeira dos Índios, para poder resolver isso. É isso que eu gostaria de perguntar também, porque a gente tem informação que toda essa questão ela tem que, para ser resolvida, e até mesmo reclamações de moradores, ela não pode ser feita em Palmeira, tem que vir para Maceió para poder resolver isso. Vamos lá. Isso é uma centralização. Não, calma. Aí nós vamos aprofundar, e é por isso que é importante esse podcast, e que seja um podcast que tenha tempo de eu poder explicar, principalmente para muitos... Todo o tempo do mundo, não se preocupe. E principalmente para muitos jornalistas, para entender a dimensão da importância dessas ações civis públicas, a importância de toda a conjuntura no que diz respeito a determinados pontos do contrato de concessão. Vamos lá. O contrato de concessão entre a Águas do Sertão e o estado de Alagoas e posteriormente entre os municípios, ele é o contrato de concessão fechado para um bloco como um todo. A princípio, não, ele foi fechado para um bloco como um todo, ok? E dentro desse bloco, aqui que eu peço atenção, existem 10 indicadores de desempenho. São 10 indicadores de desempenho pactuados no contrato Águas do Sertão e Estado de Alagoas. Então, esses indicadores de desempenho, eles
mensuram o avanço da construção na rede de distribuição de água, Sim. o avanço na construção da rede distribuidora de esgoto. Lembro muito bem que eu falei no início do podcast do marco legal do saneamento, preceituando que até dezembro de 2033, esgotamento sanitário é 90% no Brasil. Certo. 99% da rede de distribuição de água. Então a Águas do Sertão, ela tem obrigação de construir, de avançar anualmente na construção na construção da rede coletora de esgoto. Tem que estar avançando, na rede de distribuição de água também. OK? Então, existe um contrato de concessão. No contrato de concessão tem 10 indicadores de desempenho, que vão esgotamento sanitário, água, atendimento ao usuário, qualidade da água, né? Índice de perda da água, que também é contabilizado. Porque tem outra coisa, só um espaço assim, que às vezes eles vão fazer as obras, aí quebra os canos. Aí isso tem que ser mensurado também, muito bem. Teve uma vez até que na rua tava uma enxurrada de água batendo perto de uma fiação, que o pessoal ficou com medo, enfim. Então veja, todo tipo de reclamação da população alagoana em relação as 3 concessionárias, elas podem muito ser resolvidas, 80% delas, com a execução do contrato de concessão. Porque o contrato de concessão, ele estabelece esses indicadores de desempenho, ok? Indicadores de desempenho. Tá lá. Esses indicadores de desempenho, eles devem ser relatados e minuciados em relatórios. Esses relatórios são anuais, que devem ser enviados para a ASAL. Então, a partir do primeiro ano da concessão, a Águas do Sertão teria a obrigação de enviar um relatório para a ASAL explicando minuciosamente todos esses indicadores de desempenho. Como é que eles estão, né? A BRK, idem, a Verde também. Então, veja, toda essa reclamação da população poderia ou deve estar sendo acompanhada pela ASAL nesses relatórios enviados anualmente. Qual foi o problema? Não há publicidade disso. Quando a Defensoria foi procurar isso, não havia relatório público nenhum disponível para a população. Não havia relatório público disponível nenhum para o Ministério Público, para a OAB, para os órgãos fiscalizadores, para as câmaras municipais, para as prefeituras. Não havia nada. Então, quer dizer, a Defensoria Pública, na mesma ação civil pública que pediu o mapa de esgotamento sanitário, pediu esses indicadores de desempenho que estão pactuados no contrato, em que as concessionárias elas são obrigadas a enviar relatórios desde o primeiro ano da concessão. Ok? Envia relatório sobre esses índices de desempenho para poder... E há metas anuais a serem atingidas. Essas metas que são mensuradas, veja, relatório anual. Certo. Mas para cobrar meta é a partir do terceiro ano da concessão. Então, a partir do terceiro ano da concessão, a Águas do Sertão, ela tem que, de acordo com cada meta, desperdiçou água, tem que diminuir esse desperdício de água. O avanço da rede de distribuição de água, como é que está isso? O avanço da rede coletora de esgoto, como é que está isso? O avanço ao atendimento ao usuário, o avanço da qualidade da água, como é que está isso? Então, a Água do Sertão deveria, mediante o relatório, fiscalizado pela ASAL, mensurar todos esses indicadores de desempenho. Isso está lá no contrato. Ok? Está lá no contrato. Tem metas também a serem atingidas. A Águas do Sertão, a BRK e a Verde atingiram essas metas? A população não sabe. Porque esses relatórios não estavam sendo divulgados. Foi por isso que a Defensoria Pública ingressou com ação. Agora veja, respondendo a pergunta
feita, né? Não é veja, quando a gente executa o contrato, quando a gente resolve fiscalizar o contrato, o contrato tem o foro de eleição em Maceió, né? O foro de eleição do contrato de concessão é em Maceió. Por isso essas ações civis públicas, elas estão sendo ajuizadas em Maceió. No que diz respeito a nós cobrarmos essas metas, nós cobrarmos esses indicadores de desempenho, nós cobrarmos um serviço macro específico, porque essa meta de desempenho, se o telespectador, onde é que acha essa meta? Está lá no anexo, é o anexo 5, do contrato da Águas do Sertão. Estão lá as metas, os relatórios, tudo bonitinho como tem que ser feito. Então, caso os vereadores, a Câmara Municipal queira se aprofundar no assunto, anexo 5. Indicadores de desempenho, metas a serem atingidas pela BRK, pela Águas do Sertão, para o bloco como um todo. Isso funciona para as 3, ok? Mas só que quando a Defensoria Pública ingressou, o foro competente é a capital. Para o quê? Para exigir essa meta. Então não é algo que a gente vai ter contato diretamente com a população com aquele reclamo pontual. Aquela reclamação civil, isso, aquela reclamação pontual, ela pode ser resolvida mediante outra ação civil pública a ser ajuizada em Palmeira dos Índios, outra ação civil pública a ser ajuizada em Santana do Ipanema, para resolver aquela situação pontual. O que nós temos aqui tramitando na comarca de Maceió é a questão da fiscalização total do contrato de concessão, para exigir essas metas de desempenho, exigir da ação uma fiscalização mais efetiva para cobrar se está atingindo ou não a meta. Ok? Aí, no caso, a pessoa, aquele morador, qual seria a saída, então, para aquele morador que ele quer fazer a reclamação? É ajuizar. Não, procura a Defensoria Pública local, procura o Ministério Público. Sim, procura o Ministério Público local. Não tem essa de vir para Maceió. Não tem essa. Aqui as competências das Vocês já estão trabalhando numa coisa maior que essa fiscalização do contrato como um todo. Exatamente. E vocês, no caso aí, procurem aí a Defensoria, que também vão ser ouvidos. Exatamente, para as informações pontuais. Olha, a minha rua estourou o cano, a minha rua está havendo um desperdício que está faltando água na minha casa. A reclamação ali é pontual, feita ou administrativamente, né, na Águas do Sertão, na sede da Água do Sertão. Eu não sei se tem sede na Água do Sertão, em Palmeira dos Índios. Tem, né? Enfim, mas... Ou, caso não resolvido o problema, procure os órgãos fiscalizadores. Ministério Público, Defensoria Pública Local, que está tendo competência ampla para ouvir os reclamos da população e ajuizar as ações civis públicas devidas. Mas, repito, essa nossa fiscalização macro, feita nas ações civis públicas ingressadas aqui em Maceió, que exigem o cumprimento dos contratos, elas irão resolver, caso cumpridas, né? Caso cumpridas, elas vão resolver muito dos problemas. Agora, claro que a gente tem que exigir da ASAL essa fiscalização efetiva, né? Porque não basta só informar esses números. Olha, é o número tal. Não, a gente quer saber como a Águas do Sertão chegou ao número YX. Se ela bateu ou não essa meta, nós vamos cobrar tudo aí. Perfeito, doutor. E ainda tem, no próprio contrato de concessão, no anexo 5, que eu já citei, o indicador geral de desempenho. O que é esse indicador geral de desempenho? É um cálculo que a ASAL, não é a Água do Sertão, não é a BRK que faz esse cálculo. É um cálculo que a ASAL faz numa média ponderada global, através de um cálculo matemático que está lá no contrato, desses 10 indicadores de desempenho. Uma média ponderada ali, né? Cada um tem o seu peso, etc. E caso a Água do Sertão, por 3 anos consecutivos, atinge uma meta abaixo de 0,90, traduzindo 90%, 3 anos consecutivos, é motivo
da possibilidade de haver a caducidade do contrato, ou seja, o fim do contrato. Então, existe uma penalidade para Águas do Sertão que não cumpre, se não cumpriu a meta. Entendi. Né? Por 3 anos consecutivos, é a possibilidade de rompimento do contrato. Isso vale para a BRK, isso vale para a Verde Ambiental também. 3 anos consecutivos ou 3 anos alternados num período de 5 anos. Então há essa situação também, que é muito delicada para as pessoas perceberem a importância desse indicador de desempenho. Sim. E dessas metas que devem sim ser cobradas, enfim, que devem sim ser divulgadas, porque estava tudo de forma obscura, né? A ASAL não estava divulgando, aliás, não está, né? Eles não estão divulgando adequadamente esses relatórios, e que nós vamos cobrar isso sim. Perfeito. Falando em divulgação, eu gostaria também que o senhor falasse assim, eu sei que o senhor, eu estou com o senhor como defensor, e que existem, como a gente tinha comentado antes, algumas competências que são da Defensoria Pública Geral. Né? Isso. O senhor está no núcleo de comissão. No núcleo de proteção coletiva. Proteção coletiva, certo. Mas, assim, ações, porque assim, a população, ela, muitas vezes, ela não sabe identificar os abusos das concessionárias ou entender seus próprios direitos. A Defensoria, e aí eu abro espaço para o senhor dizer se é competência desse núcleo que o senhor está, ou se é da geral, ela se preocupa ou então pretende criar campanhas educativas justamente para conscientizar a população dos seus direitos, de como, né, informar sobre isso aí. Veja, o senhor já faz também isso? Não, essa questão é mais relacionada à administração superior, entendeu? Isso. Porque são decisões que não são atribuições da atividade fim dos defensores. Qual é a atividade fim dos defensores? É orientar a população, é defender, entrar com as ações. Essa questão de fazer essas campanhas. Aí é questão política. É questão política institucional. Diz mais respeito a... Eu não sei. O que é que eu vejo? O que é que eu vejo? É que sim, faz determinadas campanhas de conscientização, mas eu não estou muito a par de... O senhor acha interessante essas campanhas? Sim, claro. De conscientização da população, de conscientização de que existe sim uma defensoria pública que está para a defesa da população, e especificamente da população carente do estado de Alagoas, que não tem condições de pagar por um advogado, para que ingresse, para que procure a Defensoria Pública, caso se sinta violado em seus direitos. Certo. Além do saneamento, o núcleo também atua em temas ambientais sensíveis como queimadas, rios assoreados, lixões e loteamentos irregulares. Hoje, quais são as maiores ameaças ambientais do interior de Alagoas? Bom, a ameaça ambiental, enfim... A questão do meio ambiente mesmo reforça mais a questão do Ministério Público. Eu não estou lembrado assim de ação específica da Defensoria Pública no que diz respeito à matéria especificamente ambiental. Mas, enfim, né? Acho que isso mais é do Ministério Público, essa questão. Não entendi. É bom, porque aí a gente já também... orienta, né? Isso aí é mais para esse lado, isso aqui, né? A gente já vai... A Defensoria Pública, ela atua mais quando envolve interesse individual de pessoas, principalmente de pessoas hipossuficientes, como, por exemplo, os usuários da Águas do Sertão. Existem muitos usuários hipossuficientes que não têm condições de pagar por um advogado, e é por isso que a Defensoria Pública ela atua nesses processos, quando a gente consegue identificar quem são os beneficiários das medidas ingressadas pela Defensoria Pública. A gente consegue apontar essas questões que nós chamamos de direitos difusos, né, e principalmente a questão do meio ambiente. Quem toma mais conta é o Ministério Público. Não que a Defensoria Pública não possa tomar, né, mas essa atribuição tem sido feita pelo Ministério Público. Mas vamos voltar para o núcleo, que o nosso interesse é falar do núcleo. Pois não. Então, me conte mais sobre outras ações, algo que ainda não tenho perguntado, que o senhor tem para nos informar aqui, para falar sobre o núcleo. Além da questão do saneamento básico, que é uma questão muito polêmica, né? Sim.
da questão do esgotamento, dos relatórios. Nós, recentemente, ingressamos também com uma ação muito delicada na questão de mães, de filhos ou filhas, crianças e adolescentes diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Muito importante. O que é que isso impacta? O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ele está preocupado com um aumento assustador do número de processos judiciais que envolvem a criança autista, tanto no que diz respeito ao SUS, como os planos de saúde. Recentemente, nós ingressamos, através do Núcleo de Proteção Coletiva, com ação civil pública contra planos de saúde, para que os planos de saúde respeitem a indicação do médico. O que é que acontece? O médico que acompanha a criança ou adolescente, ele passa qual é o tratamento adequado para aquela criança e adolescente diagnosticado com autismo, fazer o tratamento. E esse tratamento é urgente, porque quando você descobre que a criança tem o transtorno do espectro autista, o tratamento ele deve ser feito de maneira imediata, porque cada dia sem um tratamento é uma oportunidade perdida, cada dia é urgente. Isso aí na medicina já é consciente que esse tratamento ele deve ser feito de maneira imediata. E muitas vezes os planos de saúde, eles negam esse atendimento, ficam criando barreiras, impedimentos para seguir aquilo que o médico está pedindo, e diante disso surgem diversas burocracias, como a questão da negativa do atendimento, a questão de cobrança de coparticipação. O que é essa coparticipação? Paga uma parte, né? Cada um paga uma parte. Por exemplo, o plano de saúde ele contrata um terapeuta ocupacional para criança. Então o plano de saúde ele vai pagar por sessão, por exemplo, R$100 para aquele terapeuta. E aí essa coparticipação é a coparticipação no custo do terapeuta. Então, vamos pagar aqui 50, aí eu pago 50 e você paga 50. Então, o plano de saúde paga 50 e o paciente, a família do paciente, paga 50. O que é que isso ocorre? Qual é o problema disso? É que se for mais de uma sessão por semana, na criança autista, que muitas vezes tem que fazer todos os dias, dependendo do grau, dependendo do grau, essa coparticipação chega a valores absurdos. Já temos casos aqui no tribunal apontados em que a coparticipação chega a 10 vezes o valor da mensalidade, a 8 vezes, a 7 vezes o valor da mensalidade. Então, ingressamos hoje com ação civil pública na questão da coparticipação, porque na questão do atendimento médico das negativas, nós já entramos Sim. Isso tem um mês. O processo ainda está rolando e nós temos umas estratégias para tratar desse processo. Em que o Tribunal de Justiça ele tem limitado, beleza, você vai pagar a coparticipação, mas essa coparticipação não pode exceder o limite de 2 mensalidades. Não pode exceder. Se exceder, não pode acontecer isso. Isso mês a mês. Então, quer dizer, os planos de saúde não estão respeitando isso, apesar de inúmeras decisões judiciais em ações individuais. Então, nós entramos com uma ação coletiva, Sim. uma ação civil pública, para que os planos de saúde respeitassem para todo mundo isso, e não somente para aqueles que entrassem com ação individual. Então, nós, por exemplo, estamos atentos muito a essa situação do plano de saúde. O senhor falou do plano de saúde, mas também disse SUS, né? Exatamente. Aí é o mesmo procedimento, a mesma ação? O mesmo procedimento, no que diz respeito à responsabilidade do poder público também para a criança autista. Existe sim essa responsabilidade. A Defensoria Pública tem entrado com ações, né? Caso não tenha plano de saúde e for realmente a questão do SUS o responsável, né? Certo. Aí que o SUS tem sido obrigado a pagar
também a custear esse tratamento. Caso não tenha esse tratamento disponível na rede pública, tem sido condenado a pagar na rede privada, né? Existe em Marechal Deodoro, por exemplo, o espaço público da criança autista. Isso em Maceió também está sendo construído e em Alagoas também está sendo construída. Há algum problema aí em relação a de quem é a competência, o município fica jogando para o estado fica jogando para o município, para saber de quem é realmente a competência para fazer esse tipo de tratamento. Mas isso tem sido... não há uma solução definitiva ainda, mas o município de Maceió, o estado de Alagoas se comprometeram aí, né, a resolver esse problema. Certo. Outro ponto que eu gostaria que o senhor falasse sobre a ação do núcleo é sobre a superlotação dos cemitérios. Também tem essa ação, não é? Isso foi superlotação. Como é essa questão aí dos cemitérios? É uma questão que está sendo resolvida administrativamente, né? Sim. Existem, nós fizemos, tem uns 15 dias mais ou menos, eu fui pessoalmente na fiscalização dos cemitérios públicos aqui da capital. Essa fiscalização, ela é o quê? Engloba o quê? Fiscaliza o quê? Eu fui lá fazer essa fiscalização. Quem me acompanhou foram os médicos legistas do IML. Quem me acompanhou foi a própria secretaria, acho que é a LURB o nome, que toma conta dos cemitérios aqui. Então eu fui ali no cemitério Divina Pastora, eu fui no cemitério, acho que é São Luís, o cemitério no Santa Amélia. Sim. Fui também no cemitério do Trapiche, se eu não me engano, como é o nome dele, no cemitério é São José. Sim. Isso. E o que eu constatei ali foi uma superlotação dos cemitérios. Existe, a gente pode chamar de cova rasa, o que é tecnicamente uma cova rasa. É a cova onde o caixão é colocado na areia mesmo, sem qualquer tipo de estrutura, sem qualquer tipo de proteção ali, fica em contato direto com a areia. Existem inúmeras covas rasas nos municípios, aliás, nos cemitérios dos municípios, do município de Maceió. Então, há uma preocupação também do IML em relação a corpos não identificados, que antigamente nós chamamos de indigentes, né? Mas não tecnicamente não é, mas pelo amor de Deus, não é indigente. Corpo não identificado. Não identificado. Qual é o problema, né? Problema, por exemplo, aí são inúmeros problemas que o IML reclama. O IML reclama do corpo que foi achado em Rio Largo e a prefeitura de Rio Largo não quer enterrar. No corpo que foi achado em Capela, mas o município de Capela, porque por exemplo, não tem identificação. Não sei, né? Porque não acha que é competência e fica empurrando um para o outro, e na maioria das vezes isso cai para o município de Maceió, né? Então, nós constatamos nessas visitas a superlotação. Acontece que o município já está com uma obra de ampliação do cemitério de São Luís. Eu acho que é São Luís mesmo, que lá na Santa Amélia. Fui lá, fiscalizei a obra, está em andamento, né? Não me deram um prazo aí para conclusão, mas nós vamos em outras reuniões observar isso, né, na questão, e nós vamos continuar essa fiscalização. E nós vamos também cobrar determinados fluxos, que nós chamamos de fluxo do óbito, para que as pessoas que no momento que perderam seus parentes, no momento de desespero e estão com a cabeça meio... elas tenham um fluxo, uma orientação adequada, tenham orientação para saber se tem na internet alguma coisa, para saber onde é que eu vou encaminhar, onde é que eu posso enterrar o meu ente querido de forma mais digna, de forma mais acolhedora. Então isso tudo passa por quê? Está passando por negociações com as secretarias, por negociações com o IML, com órgãos estaduais, e principalmente para ver esse intercâmbio entre os municípios, né? Porque a questão, principalmente dos cemitérios, está algo muito ainda, digamos assim, atabalhoado, né? Não tem uma definição correta. Não se sentou ainda para saber de quem é a competência efetivamente para fazer os sepultamentos, e que não haja mais sepultamentos, que eu soube ainda que tem município que faz sepultamento ainda em plástico, né? Em plástico
de pessoas não identificadas. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode. Mas nós vamos primeiro construir por Maceió. Maceió está alegando que não há essa superlotação, né? Que sempre há vaga. Dos índios tá vendo também, eu soube que tem esse problema também. De superlotação. Dá uma olhadinha lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Que a Maceió alega que não há essa superlotação, que sempre está tendo vaga. São Gonçalo, cemitério São Gonçalo, viu? Sim. Então, vamos ver. Sim. Que não está havendo a superlotação, que o fluxo está indo normalmente, que eles estão sempre tirando os corpos depois de 3 anos e colocando nos ossários de forma identificada, de forma adequada, mas nós vamos fiscalizar e nós vamos continuar, inclusive para construir uma legislação municipal que trate de cemitérios públicos. Não existe. Não existe. Eu acredito que não existe nem em Palmeira. Eu não sei. Aqui não tem mais. Eu acredito que não tem. Mas tem, João Pessoa, uma legislação moderníssima a respeito dos cemitérios. Mas tem que ter mesmo. Teria que ter uma legislação específica. Nós temos aqui... Não é só chegar e jogar, não. Porque quem tem família... Porque a gente está falando de pessoas não identificadas, né, que antes era até chamado, como você disse, pelo amor de Deus, de indigente. Indigente já disse que não é gente, não, né? Exatamente. E todo mundo é gente. Mas quem tem as suas famílias e ali, né, que tem a sorte de ter o seu sepultamento digno, como, né, merece ser levado, aí está falando de pessoas que, como o senhor disse, às vezes é encontrado o corpo no canto e outro, e que ninguém quer e fica rodando essa competência para um município e para outro. Então, se houver essa legislação... Mas essa legislação é municipal. A minha ideia é como pode se obrigar todos os municípios a seguir uma regra, né? A seguir uma determinada regra. Bom, é isso que a gente tem que pensar, parar para pensar. Eu já encontrei uma solução de vincular os municípios da região metropolitana, porque por meio dessa região metropolitana, que foi instituída por uma lei complementar lá de 2020, a gente pode estabelecer cobranças, né, por meio dessa região metropolitana, para vincular os 13 municípios da região metropolitana de Maceió. Eu não tenho ainda uma resposta para vincular os outros municípios, porque efetivamente são serviços públicos em comum, essa questão dos cemitérios, porque diz respeito a transporte de corpos identificados, transporte de corpos com família, transporte de corpos de IML de pessoas não identificadas, e que diz respeito a competências que exigem uma interlocução, não só entre as prefeituras, mas como o Estado de Alagoas, através do IML, através dos hospitais, através das prefeituras, que muitas vezes não há essa sintonia de comunicação e as famílias ficam perdidas. Então, é necessário uma normativa adequada da região metropolitana para que haja uma vinculação jurídica e uma vinculação política de comprometimento na questão dos cemitérios em relação a esses municípios. Isso seria política, como o senhor bem disse, que passaria Câmara e Assembleia Legislativa, no caso? Não, eu acho que dá para resolver essa questão através de uma norma, de uma vinculação, porque foi instituída essa lei complementar da região metropolitana. Ela diz que determinadas áreas de interesse comum, de serviços públicos de interesse comum, elas podem ser construídas conjuntamente. Aliás, elas devem ser construídas conjuntamente. E há uma brecha para se entrar com ação judicial para ocorrer essa vinculação da gestão do óbito. Para a gestão do óbito. Mas seria mais rápido ainda, no caso, né, doutor? Mas isso da região metropolitana de Maceió. Eu não tenho resposta de como construir essa vinculação através dos outros municípios ainda. Porque vai e entra prefeito, porque tem muito. Para qual secretaria eu ligo lá para Rio Largo? Para qual secretaria eu ligo lá para Messias? Para qual secretaria eu ligo lá para Paripueira? Então,
é uma coisa muito solta, é uma coisa muito perdida. Não há essa gestão harmônica ainda na questão da gestão do óbito entre IML, hospitais e cemitérios públicos de cada município. Então, vamos... porque o núcleo de proteção coletiva está com muita coisa, né, atualmente, mas a partir de janeiro nós vamos voltar ao assunto para poder fazer essa construção e vincular, sim, esses municípios das 13 regiões metropolitanas, aliás, dos 13 municípios da região metropolitana de Maceió, para poder fazer uma vinculação conjunta e harmônica para essa gestão do óbito ser feita independentemente de prefeito que sai e de prefeitura que entra. Entendi. Doutor, o senhor é doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Isso. Mestre em Direito da Universidade Federal de Alagoas. Professor de pós-graduação do Centro Universitário Tiradentes, que é o NIT, né? Uhum. Professor do SESMAC, da pós-graduação, não é isso? Isso. Foi professor também de Direito Constitucional da UNIT, entre 2016, precisamente, e 2019. E professor de Direito Constitucional também do SESMAC, não foi? Que é no caso da pós-graduação e Direito Constitucional. Na área acadêmica, é autor de diversos artigos científicos, além dos livros Reprodução Humana Assistida, da Teoria à Concretização Judicial, da editora Juruá. Não é isso? Exatamente. Isso, né? Juruá Editora, né? Coleção do curso de Direito Constitucional em 3 volumes, também pela Juruá. E, acima de tudo, é defensor público do Estado de Alagoas, né? Como é que o senhor consegue isso aqui tudo e ainda atuar no núcleo ainda? Ainda achou um pouco, aí foi pro núcleo, foi, doutor? Veja, bom, eu sou professor, hoje é 2025, né? Eu comecei como professor, repara só, em 2003, ou seja, há 22 anos. Comecei como professor de Direito Constitucional do SESMAC de Arapiraca. Lá eu fiz muitos amigos, porque o meu início de defensoria pública foi em Arapiraca. Eu passei atuando em Arapiraca de 2003 até 2009, sim, atuando em Arapiraca. E eu passei esse tempo todinho, de 2003 até 2010, ensinando no SESMAC de Arapiraca, né? E fiz muitos amigos lá, tive muitos alunos de Palmeira dos Índios, muitos mesmo, e na época eu visitava muito Palmeira, e enfim, fiz muitos amigos lá, alunos meus que até hoje tenho uma amizade lá em Palmeira. A Palmeira é muito acolhedora. Palmeira é muito acolhedora. Até hoje. E na questão de lecionar, eu dei uma parada no ensino do direito constitucional em 2022, né? Estava muito cansado, várias situações, né? No que diz respeito a outros aspectos. Enfim, por enquanto eu dei uma parada na questão de lecionar. Entendeu? Mas a questão dos livros da minha coleção de Direito Constitucional foram 3 volumes, né? Era para ter pedido para você mas aí... Vai ficar uma próxima conversa, né? Fica uma próxima a primeira edição saiu depois de 10 anos de eu parar, né? Conciliar as minhas atividades. Isso. A questão também do mestrado e do doutorado na Universidade Federal da Bahia, que detonou muito os meus neurônios. Ave Maria do céu, nunca sofri tanto. Mas enfim. Mas tem resultado, né, doutor? Mas enfim. Enfim, né? A questão da dedicação, da preocupação em resolver os problemas da população. E essa responsabilidade do Núcleo de Proteção Coletiva é uma responsabilidade ímpar dentro da Defensoria Pública, porque é um núcleo muito sensível. Tanto no que diz respeito ao atendimento da população, também no que diz respeito à questão que envolve muita tratativa política, e é preciso muita responsabilidade, é preciso muita sensibilidade e sensatez, né? Diálogo, calma, ponderação, para poder resolver e tocar essa questão do núcleo de proteção coletiva. Por isso que a gente sempre tenta dialogar, a gente sempre tenta
ponderar e, acima de tudo, caso seja o caso de elaborar as ações civis públicas, fazer essas ações civis públicas, construir elas de forma muito amarrada, né? A gente não pode sair atirando, né? Para chegar e perder a ação, para chegar e ficar que o juiz não conceda a liminar de forma... Enfim, a gente tem que estudar bem, tem que ter a certeza, agir com ponderação, com prudência e dar sabedoria para não ficar atirando no escuro. Exatamente. Doutor, a conversa está muito tranquila, muito informativa, né? Se tivesse mais tempo, a gente poderia passar aqui horas e horas conversando. Mas chega um momento que a gente tem que finalizar, né? Mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir ao senhor assim, que se o senhor ainda tiver alguma coisa a esclarecer, a deixar, passar informação, o senhor deixe, faça suas considerações finais e eu já agradeço a sua presença. Eu que agradeço ao podcast Vamos Conversar, né, da Tribuna. Mas o principal recado que eu quero deixar aqui é que para as pessoas que assistem, para a população, para os órgãos fiscalizadores e para a classe política como um todo do estado de Alagoas, perceber a importância dessas 3 ações civis públicas ajuizadas pela Defensoria Pública, porque estão questionando algo essencial e algo que pode resolver boa parte dos reclamos da população em relação à BRK, em relação a Águas do Sertão, em relação a Verde Alagoas. Por incrível que pareça, hoje o município de Maceió, ele peticionou na ação civil pública que nós ingressamos contra a BRK, ele peticionou para fazer parte como autora da ação. Ele quis ingressar e ele vai ingressar, né? Que nós vamos abrir essa oportunidade para o município também integrar o polo ativo da ação contra a BRK. Porque o município percebeu a importância dessa ação. Porque muita gente não estava atento ao contrato de concessão. Muita gente não estava atento aos indicadores de desempenho. Muita gente não estava atento que, tem meta a ser batida, a ser cumprida a partir do 3º ano da concessão. Isso vai ter que ser cobrado. Isso pode ser cobrado da ASAL. A Defensoria Pública vai cobrar, né? Pode ser cobrado pelas câmaras de vereadores, porque são indicadores de desempenho, são metas que podem resolver boa parte dos problemas da população. Então, é importante o quê? Que a classe política, é importante que os órgãos fiscalizadores, é importante que a população percebam, baixem o contato através da internet. Está lá, parceria públicos-privadas no site do planejamento. Você pode ter acesso ao contrato de concessão. Ele é importantíssimo no que diz respeito aos anexos. Águas do Sertão e Verde, anexo 5. BRK, anexo 8. Metas de desempenho, os relatórios. E daí essa importância. Que a Defensoria Pública vai cobrar relatórios minuciosos para saber onde é que está tendo o avanço do esgotamento sanitário, onde é que está tendo a qualidade da água, quem está fiscalizando, como está feito esse monitoramento, onde que está feito, quando ele foi feito. Então esses relatórios eles têm que ser minuciosos, né? Para que não haja reclamação por parte da população, né? No que diz respeito à falta de água, no que diz respeito à questão do esgotamento sanitário, se está entupido o esgotamento sanitário ou não, se a população está obrigada ou não a pagar a tarifa de esgotamento sanitário. Então, esse podcast aqui foi muito importante, que fica como um esclarecimento para a classe política, para os órgãos fiscalizadores observarem o contrato de concessão. Nós estamos ajuizando uma ação civil pública para cobrar isso da Águas do Sertão, para cobrar isso da BRK, para cobrar isso da Verde Alagoas. E esses casos pontuais, né? Casos pontuais, que ocorrem, por exemplo, em Palmeira dos Índios, procura a Defensoria Pública de Palmeira dos Índios, relate o caso, que isso pode ser resolvido por lá. Mas a questão macro vai ser resolvida aqui pela capital, conduzindo aí, e destaque-se, reitero, a questão da importância, a questão de que a classe política perceba que existe esse contrato,
perceba que existem essas metas de desempenho pactuadas no contrato, assinadas pela Água do Sertão, assinada pela BRK, assinada pela Verde, com o Estado de Alagoas e que obrigou-se a cumprir essa meta. Então, a Defensoria Pública aqui está de portas abertas em todo o Estado de Alagoas para a população e nós vamos continuar com essa fiscalização. Muito obrigada, doutor. No que agradeço. Gente, muito obrigada a vocês pela companhia até o final do nosso podcast. E não esquece, segue o canal do YouTube da Tribuna Mix, certo? Deixa o like e compartilha, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.